jornalista Luísa, né? E estamos aqui numa terceira encontro que nós já fizemos aqui nessa cidade, né? Sobre o plano de saneamento da cidade de Orizânia. Bem, a Orizânia ela faz parte de uma bacia geográfica e, nesse caso, parte de um comitê de bacia. Esse comitê de bacia, ele estabelece, vamos dizer, uma questão de similar entre as cidades próximas sobre essa questão, vamos dizer, da onde caminham as águas. Quando a gente fala bacia hidrográfica, a Luísa vai apresentar, até explicar de uma forma mais um desenho que tem aqui, realmente didático, sobre o que significa, o que é uma bacia, mas são situações onde as águas saem de uma parte mais alta, caminham para uma água mais baixa. Então, este vale a gente chama de bacia hidrográfica. E é nesse sentido que hoje a Lei 11.445, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Saneamento básico no Brasil inteiro, ela exige que todo plano de saneamento ela tome como referência essa bacia hidrográfica, esse espaço, porque ela tem um comportamento similar entre as cidades que fazem parte dessa bacia. Existem bacias maiores que envolvem uma série de cidades, e dentro de cada cidade também existem menores bacias para soluções individuais para o saneamento. Bem, então eu peço só, Marcelo, para você passar para a próxima. Vou tentar só um foco aqui um pouquinho melhor. Aqui. Passa mais um. E nós já tivemos uma série de encontros, nós começamos em setembro do ano passado e hoje estamos aqui. Adiantamos um pouco essa reunião, né, com a executiva aqui no local, e hoje nós estaremos justamente fazendo esse seminário para a consolidação da proposição e prognóstico. Tá? Vou explicar melhor o que é esse prognóstico, o que seria essa proposição, mas na questão protocolar, seguindo esse caminho dos nossos cronogramas, no que nós estamos vendo na cidade, como eu falei, já fizemos uma oficina para explicar o que é um plano de saneamento. Em fevereiro viemos aqui nessa mesma escola para apresentar as características da cidade e o diagnóstico dos segmentos de saneamento aqui dentro da cidade. Agora estamos justamente nessa, mas posterior a essa vai ter uma fase de consulta pública de todo esse material que nós vamos fazendo. Então deve ter aqui junto à prefeitura um material escrito, né, digitado, para que aquilo, para as pessoas consultarem sobre todo o conteúdo do plano de saneamento para a Orizânia, e depois ter uma audiência pública. Essa audiência pública, ela também, segue protocolos instituídos por várias leis, né? Então, ela tem que ser publicada no Diário Oficial da cidade, no Jornal Oficial da cidade, ela tem que ser chamada com 15 dias de antecedência, principalmente porque a importância da participação social nesse momento. Porque o plano de saneamento, quando é feito só por técnico, ele tem uma cara que não se identifica com a cultura da cidade. Entretanto, muitas soluções técnicas podem ser escolhidas através do reconhecimento daquela cultura, daquela cidade, daquela sociedade. Porque às vezes nem todo mundo se adapta a usar um sapato alto. É porque talvez aqui a maior parte tem fazenda e tudo mais, andar de sapato alto não cabe. Então, o plano de saneamento é igual, você tem que se adaptar à região que você está. Então, se você está numa região que ela exige um outro tipo de conversa, como é que a gente consegue chamar toda aquela participação daquela sociedade? Agir como ela, ter a cara dela. Então, são vocês que vão definir no futuro como vai ser as soluções de saneamento aqui para a Orizânia. Uma outra forma também de falar isso, existem várias soluções para você definir. Por exemplo, para tratar o esgoto, várias formas. Mas vocês têm que definir aquela que vocês acham mais interessante. Olha, aqui tem muito a área individual, então soluções pequenas, mas com resultado positivo, talvez seja interessante do que uma grande estação que não vai ter o volume suficiente de esgoto para chegar ali e ser tratado. Gasta-se fortunas e não existe resultado. Então, esta que vai ser a discussão nesse momento aqui.
Então, a participação de todos durante esse último mês que vai vir a partir de agora, julho e agosto, é muito importante consultar, ler e opinar. Chegar no dia da audiência pública aqui e falar, olha, eu como morador de Orizânia, eu gostaria que tivesse soluções mais ambientalistas, em vez de ter essa grande estação de esgoto, a gente usasse raízes filtrantes, fizesse um lago e passasse por diversas plantas que fazem esse mesmo trabalho, né? E tudo isso vai ser apresentado aqui. Bem, vou seguir mais um. Então, o que é o prognóstico? O prognóstico é justamente o cenário possível. Nós já apresentamos aqui nas outras reuniões, como eu falei, o que era o plano de saneamento, qual era a característica da cidade, contando a população, vegetação, geologia, geomorfologia, isso tudo já foi apresentado aqui no nosso encontro anterior. Hoje, não, a gente pega aquela visão, o que acontece hoje na água, em esgoto, em resíduos sólidos e em drenagem aqui na cidade, e começamos a ver um cenário futuro possível. Como é que ela vai ficar? E o que a gente leva em consideração? O crescimento populacional. Então, o crescimento populacional, ele vai dar justamente o futuro desejado diante daquele cenário possível para a cidade, né? E a proposição é o resultado dessa análise, seja a nível técnico ou social, que chega e conseguimos definir proposições. Ah, essas proposições, Ana Paula, elas são obras? Não. No plano de saneamento, ele não fala que obra que você vai fazer ou que produto você vai usar. Ela diz o seguinte: a cidade ela está habilitada a uma série de soluções para água, para esgoto, para resíduos sólidos e para drenagem. E ela também desabilita uma série de alternativas e soluções para água, para drenagem, para esgoto e para resíduos sólidos. Então, o plano de saneamento não diz, vocês vão fazer uma estação, vocês vão fazer uma coleta de lixo diariamente ou uma vez por mês. Não, não se define isso. Isso só vocês podem definir. O que o plano de saneamento define é o que ela deve ser feito, o que deve ser melhorado. Então, o plano de saneamento, o que ele é na verdade? São diretrizes. Diretrizes que no momento da administração pública tomaram uma decisão para o esgoto, para a água, para a drenagem ou para resíduos sólidos, consultar. Então ela vai ter ali informações técnicas, informações geográficas, informações sociais da própria população sobre como ela quer o desenvolvimento daquela cidade. E ela até chegar a isso, a proposição. Bem, e o estudo populacional mostra justamente que vem caindo bastante a população rural, né? Isso até 2013, e tudo isso é aplicado até 2038, porque o plano de saneamento, como a gente viu, o cenário futuro, é o cenário futuro daqui a 25 anos. Então a gente faz uma análise do crescimento, da projeção, na verdade, populacional, porque tem algumas cidades que estão caindo a população, né? No caso a projeção populacional, para 25 anos, de 2013 até 2038. Né? E sempre com visão em planos de metas. Então, seja para água, para esgoto, para drenagem e para resíduos sólidos, nós temos o curto prazo, que são 5 anos, então de 2013 até 2018. Né? São geralmente soluções emergenciais e base para planejamento. Isso a gente costuma dizer que são as estruturantes, tá? São as estruturantes. O médio prazo, que vai de 2019 até 2028, que ela já vai começar a pensar na expansão das diversas redes. Tá? E depois a longo prazo, que vai até 2038, e que a gente já chega no momento do plano de saneamento, porque ele é revisado de 4 em 4 anos, ou deve ser revisado de 4 em 4 anos pelo PPA, né, plurianual de cada cidade, e o controle social
já fazendo análise daqueles indicadores, que também a Luísa vai abordar alguns deles aqui, durante ao longo desse tempo. Mas aqui ele já está numa condição realmente de universalização da qualidade do saneamento. E quando a gente fala de o saneamento e qualidade, aí, repito, seja na água, no esgoto, seja no resíduos sólidos, ou então na drenagem urbana, com a qualidade necessária, né, com a quantidade para atender todo o universo dessa cidade, né, e com a segurança de saúde para todos. Então isso vamos dizer, o nosso planejamento para saneamento. Agora a gente vai entrar na parte de abastecimento de água, depois esgoto e drenagem, e a Luísa, a engenheira, ela vai falar sobre esse tema. Gente, bom dia mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou explicar bem rapidinho o que... Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar o braço que eu tiro rapidinho. A gente está fazendo... Isso aqui foi um levantamento que a gente fez no estudo, mostrando o consumo per capita de água. Ou seja, o que cada um, em média, de vocês consome por dia. Bebe tanto consumo. Aí a gente teve essa curva como resultado. Aqui a gente tem um exemplo do índice de cobertura de água do município, né, de Orizânia. Quanto de vocês que têm cobertura, que têm um serviço de abastecimento de água, tem água em casa, abre a torneira, está tudo ok. Hoje, em 2013, a gente tem que apenas 30% de todos vocês têm água. Todos os moradores de Orizânia, só 30% que tem isso. E a gente tem o objetivo de chegar até o final desse plano, que a Ana Paula estava falando, a 100%. Ou seja, todo mundo ter água em casa para usufruir. Aqui a gente fala um pouquinho do índice de perda de água. Que é, por exemplo, tem um cano que estoura antes de chegar na casa de vocês. Aí nisso está perdendo água, não está chegando na casa. Isso não é nem um pouco legal, não é um pouco interessante. Porque essa água que chegaria para todos vocês está se perdendo no caminho. Então, quanto menor for essa taxa, melhor vai ser, mais água vai ter disponível para todo mundo. Então, esse estudo a gente está fazendo uma previsão em relação àquela população que a Ana Paula citou, para a gente ter cada vez menor essa taxa de perda. Esse índice de hidrometração de água não sei se vocês sabem, assim, todo mundo em casa tem que ter um hidrômetro que mede o consumo de água, quanto cada um de vocês está usando em casa. Então, o ideal é que todo mundo tenha esse aparelhinho para poder medir. Porque quando você mede isso, você tende a diminuir menos, você tende a gastar menos água. E isso deixa água para todo mundo. Porque, assim, com isso a gente tem uma cobrança, um valor no momento. Então, a gente tem, quando a gente cobra por isso, a gente tende a dar mais valores a menos. Então, é importante também esse fator. Isso a gente fez uma previsão em relação àquilo que eu falei. Hoje, só 30% tem água. A gente quer que todo mundo tenha água em casa. Então, 30% da população de Orizânia seriam quantas pessoas? 2.241. Até 2038, com esse estudo que a Ana Paula falou, a gente teria um total de 9.775 pessoas. Isso dá aproximadamente 3.141 ligações e economias. Aqui a gente fala sobre as medidas. Aqui a gente fala sobre as medidas estruturantes. O que são medidas estruturantes? É o plano que a gente faz para conseguir alcançar aquilo. Como é que a gente vai conseguir chegar àquele fato? Aí nisso a gente tem as ações imediatas, permanentes e contínuas, e vai ter a eficiência, capacidade de intervenção, conhecimento do problema, tudo ali. É um estudo prévio para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo, né? Essas medidas estruturantes. Participação da sociedade, por isso é muito importante todos vocês aqui avisar os pais de vocês na próxima vez quando a gente voltar, para que todo mundo possa participar. Os conselhos municipais,
aprimoramento da legislação e avaliação das leis que vocês já têm, se está bom, se está adequado, tudo isso é muito importante. As medidas estruturais já é diferente. É a gente fazer as coisas de fato. Por exemplo, recuperação da infraestrutura. De repente, como eu falei, aquele plano está quebrado, então vamos lá e vamos trocar. Nisso a gente está mudando a estrutura, não é só um plano. Não é a gente chegar e trocar mesmo, fazer de fato o que a gente tinha planejado com medidas estruturantes. Então, a gente tem os projetos básicos e executivos, que são realmente as plantas que a gente vai utilizar para poder fazer aquele projeto funcionar. A redução de perdas físicas e não físicas que eu já falei, diminuir aquelas perdas de água, para chegar água na casa de todo mundo. A proteção de mananciais. Vocês já devem ter estudado aqui, quando a gente tem maior vegetação, tem maior quantidade de água também, por causa da infiltração e um monte de fatores. Aí foi isso que eu estava falando em relação à hidrometração. Quando a gente tem uma noção de quanto a gente está usando e a gente paga por isso, a gente acaba dando mais valor. Vamos supor, quando vocês recebem alguma coisa, vocês não dão tanto valor, como, por exemplo, um exemplo bem simples. Na comida que vocês recebem aqui na cantina, vocês às vezes desperdiçam, deixam um pouquinho, porque vocês não pagaram por aquilo. Mas quando vocês vão e compram um lanche, vocês dão o dinheiro de vocês por aquilo, vocês acabam que dão muito mais valor. Vocês acabam que não vão comprar um monte, porque vocês não vão consumir aquilo. Então, com água é a mesma questão. Vocês vão pagando por aquilo, normalmente vocês vão dar mais valor. E nisso, dando mais valor, vocês vão utilizar menos e vai ter água para todo mundo. Em relação... Qualquer dúvida, eu vou levantar a mão, tá, gente? Em relação ao esgotamento sanitário. A gente tem o mesmo estudo parecido com o de água, para a gente poder fazer um acompanhamento se esse plano está sendo legal, se está sendo eficiente. E a previsão que a gente tem é, hoje, apenas 9% dos municípios da casa de vocês tem cobertura, coleta do esgotamento. Nisso, a gente quer chegar em 2038, que é o final do plano, a 86%. Ou seja, 86% de todo mundo tem que ter uma coleta ideal de esgoto. Aqui a gente fala do tratamento. Aqui mesmo tendo algum esgoto coletado, nada é tratado. Tudo a gente pega, recolhe e joga direto no rio. Isso é muito prejudicial. Vocês têm uma noção disso, isso é muito ruim. Então, a gente quer chegar a 90% de tudo que a gente pegou, tudo que a gente recolheu na casa de vocês tem que ser tratado. Essa é a previsão que a gente faz para o final do plano de 2038. Ai, meu Deus! Bom, gente, vamos tentar focar para a gente acabar mais rápido, para todo mundo ir para casa. Que é o seguinte. Então, a questão de tarifação de esgoto é a mesma coisa que eu falei de água. Tudo isso, para recolher esse esgoto, a gente tem um custo para poder fazer o caninho que vai levar até a estação, a gente tem um custo, tudo a gente tem um custo. E a gente tem, para ter um serviço de qualidade, de alguma forma tem que ter um controle desse custo. Então, esse índice de tarifação hoje está em 0%, não é cobrado nada. E a gente tem que chegar a 95% para poder ter a cobertura desse custo. A medida estruturantes é a mesma questão que eu falei em relação à água. A questão dos planos, a gente fazer um estudo, a eficiência, a capacidade de intervenção, conhecer o problema. Tudo, é a mesma questão da água. As medidas estruturais é a mesma questão também de água. Injeção e recuperação da infraestrutura, de repente o cano que existe está ruim, vamos trocar. Projetos básicos e executivos, incrementos de coleta, tratamento e proteção dos cursos d'água. Aqui a gente tem as alternativas de tratamento. Eu não vou entrar muito no mérito do que é cada coisa. Depois, como a Ana Paula falou, vocês vão ter todo esse material, tudo que a gente já trabalhou vai estar disponível para quem quiser ler. Aqui são alguns tipos de tratamento. O esgoto é coletado na casa
ideal, é isso que a gente quer. E aqui a gente tem muitos exemplos, a lagoa era água facultativa, a lagoa facultativa, o étano, sistema de fossa-filtro e reator Wise. Quem quiser ter uma noção um pouquinho melhor do que é cada coisa, pega o material, dá uma olhadinha, uma lida, tá tudo bem explicadinho para todo mundo entender. A questão da sustentabilidade. Gente, Por favor, está acabando. A questão da sustentabilidade é a mesma. A gente tem que ter um controle, uma tarifa, a compatibilidade com o perfil de consumidor. Se você tem menos condição, você não vai pagar a mesma coisa que uma pessoa que tem mais dinheiro. Então tudo isso vai ser estudado, todo esse custo que vai ter a construção, de repente, de uma rede, vai ser dividido de uma forma mais, vamos supor, humanitária, mais ideal. Quem tem mais vai pagar mais do que quem tem menos. É isso que a gente pensa. Falar um pouquinho de drenagem. A gente tem uma necessidade de melhorias, porque quando a gente tem um crescimento muito rápido, o que acontece? Sem a gente ter um planejamento, a ocupação de encostas, e nisso, quando chove, a gente tem um problema muito grande de deslizamento, de enchente, coisas desse tipo, ocupação de beira de rio, essas coisas que vocês sabem que não pode acontecer, né? Arborização, como eu tinha dito, quando tem mais árvore, essa água vai infiltrar mais no solo, ou seja, vai descer menos pelo solo, vai ter uma vazão menor, né? Aí aqui, como é que a gente fez esse estudo? Quando a Ana Paula estava falando, vocês estão numa bacia. Só que na zona rural, onde tem menos casa, onde tem mais vegetação, essa água tende a infiltrar mais rápido, porque a gente não tem uma cobertura impossibilitando ela de chegar no solo. Então, o nosso estudo foi feito mais para a zona urbana nessa questão, porque é uma zona mais problemática, né? Então, a gente tem aqui um exemplo da bacia, onde a parte dessa região que está listradinha é a zona urbana, que é a nossa zona de estudo, e a parte de cima é a parte que vai influenciar nessa zona urbana. Ou seja, dentro desse tracejado vermelho, tudo que chover nessa parte amarela vai chegar na zona urbana. Toda essa água vai descer pelos rios e vai acabar lá. Então ali em cima está o nosso problema. A parte verde para a gente não interessa, porque está abaixo da zona urbana. Então a gente não vai influenciar, a água não sobe, né? Como a gente diz, essa água só chega pela parte de cima. E aqui a gente tem os resultados dos estudos que foram feitos. Se vocês olharem, vai ter uma setinha indicando o curso d'água, como é que é feito o... Volta aí, velho. Tá vendo? Como é que é o caminho da água feito ali? É a mesma questão que a gente estava falando anteriormente. Aqui nesse gráfico, a gente cruzou uma série de informações que deu origem a esse gráfico, que é o quê? É o potencial de inundação ou de alagamento. Ou seja, esse aqui é o mapa de Orizânia, essas partezinhas vermelhas é onde a gente se preocupa, porque é onde se chover vai alagar. Então, normalmente elas são em rios ou mais em regiões assim, mas são regiões que a gente não pode ocupar, porque quando chover é a região que vai alagar. E esse outrozinho é em questão de movimento de massa, ou seja, quando chover vai ter deslizamento nessas áreas. Então, a questão toda da área vermelha é bem preocupante, porque se a gente observar, a gente está numa localidade que tem muitos morros. Então, essas são áreas problemáticas, são áreas que, teoricamente, não tinham que ser ocupadas por causa dessa questão de deslizamento. Questão de medidas... Ops! Eu vou terminar mesmo sem os slides, gente, porque aí vai ser mais rápido. A questão de medidas estruturantes é aquela mesma questão que a gente já tinha falado de água e fogo, a gente planejar como é que vai ser essa ocupação, de repente fazer uma renaturalização dos rios, dos canais, tipo, plantar árvore nos canais novamente, fazer coisas desse tipo para que essa água possa voltar ao curso natural dela, ao curso normal. Agora é resíduos. Não é? Bem, aí resíduos eu volto a falar, né? E
E resíduos sólidos, o que nós fizemos? Já na reunião passada, nós apresentamos um diagnóstico, identificamos uma série de características específicas da cidade. Deixa eu só dar uma olhadinha na primeira apresentação, para eu dar uma lembrada. Só botar o erro. Deixa eu botar igual na apresentação. Esse daqui foi o que nós identificamos na última vez que viemos aqui apresentamos, e a gente vai querer também traçar um futuro possível, um cenário provável de soluções para a questão de saneamento na questão do resíduo sólido valorizando. Bem, então identificamos no sistema rural, que existe muita queima local, é um aterramento local também, e assim como no centro, na sede, o que acontece são os domésticos públicos, um sistema simples. Só que o aterro controlado, segue aí, por favor, Marcelo, eu vou ser bem breve para a gente encerrar isso. O aterro controlado é uma coisa que vai ser proibida a partir de agosto de 2014, quer dizer, desse ano, daqui a 2 meses. Esse sistema vai ser proibido. Então, Orizânia hoje tem que se preocupar com novas soluções para isso. Então, o plano de saneamento no futuro dele, pode passar, ele vai vislumbrar o atendimento da população também naquele crescimento, mas também preocupados com essa emergência de hoje causada pela legislação. A Lei 12.305, ela obriga que a cidade, até agosto desse ano, ela tenha, senão ela passa também de receber os recursos para outros sistemas, não só de resíduos, mas também para a solução de outros sistemas de saneamento, se essa atitude não for tomada. Então, não vai poder ter nem lixo, resíduos sólidos indo para qualquer tipo de lugar, e não vai poder ter aterro controlado nem lixão. Todos os rejeitos vão ter que ser levados para realmente um aterro sanitário. Então, isso vai ser apresentado, foi trabalhado, mas eu acho que como a gente está com vocês, e para aproveitar esse finalzinho, tem um questionáriozinho, não vai passar? Mas seria importante eles responderem e entregar na portinha. Eu acho que vale a pena. Eles entregam para ela. Eu acho que esse questionário é o mais importante daqui. Vocês poderiam opinar um pouquinho. Vocês levam 5 minutinhos para responder, talvez menos do que isso, 1 minuto, né, para responder. Bem, é isso, gente. Eu espero que foi muito breve, foi muito rápido. Sei que vocês têm um horário de vocês, e peço desculpa por essa